Bem, pessoal, o perigo das faltas de dados sobre a Covid, né? A gente está vivendo o fim, reta final da pandemia, né? A OMS já deu vários indícios que vai decretar em breve o fim da Covid. As medidas restritivas no Brasil e no mundo quase acabaram, né? E sem dúvida nenhuma a gente está muito perto do fim, depois de 3 anos, da pandemia de Covid, né? Mas a ausência de dados, ela traz algumas falsas impressões para o nosso cenário de Brasil. Porque no Brasil ainda pouquíssimas pessoas tomaram a vacina bivalente, que é a vacina que protege contra a Ômicron, né? A outra coisa, no Brasil ainda há uma taxa de rejeição razoável contra a vacina da Covid. Quando eu digo razoável, por quê? Quando você compara com o resto do mundo, o Brasil está até bem. E eu fiz muito vídeo aqui falando que a vacinação, né, durante toda essa pandemia foi razoável no Brasil. Demorou um pouquinho de começar, mas quando começou conseguiu vacinar grande parte da população. A bivalente também demorou, mas está tendo até uma aceitação e distribuição rápida, né? Mais de 1 milhão de doses em menos de uma semana. Já pessoas vacinadas, né? Doses aplicadas. Então, uma coisa bem interessante, né? Mas, por outro lado, não se comparando com o resto do mundo, a gente ainda está aquém da nossa capacidade, né? Quando você pensa que ainda tem 20% das pessoas que não estão com a vacinação em dia, é muita gente, né? Então, quando a gente começa a parar de falar de Covid, começa a parar de falar de casos, né? Quando ainda estão muita gente morrendo todos os meses, todos os dias de Covid, dá a impressão que acabou. Não tem jeito. O ser humano só tem atenção de um tema quando ele é falado. Quando esse tema para de ser falado, de um modo geral, a gente se desinteressa pelo tema. Então, alguém parar o seu dia de trabalho, parar a sua semana, parar, conversar no trabalho, para liberar para se vacinar, quando o tema não é mais preocupante, é muito difícil. Então, eu acredito que, independente de campanha de vacinação, que se tenha na TV, que tenha tudo isso, eu acredito que a aceitação da vacina da Covid cairá, na bivalente especial, por causa disso, né? Por causa da ausência de falar sobre o tema Covid. As pessoas não se vacinam porque querem se vacinar, elas se vacinam de um modo geral pelo medo de alguma doença. Quando essa doença ela é evidente, ela é clara, você vai lá e se vacina. Por que a vacinação pediátrica no Brasil ela é tão forte, né? Porque você vê seu filhinho frágil, né? E a grande coisa que um pai pode fazer para um filho, além de alimentar, de cuidar é da vacina. Então os pais eles têm essa noção da importância da vacinação. Quando você fica adulto, você percebe que a vacinação, quando eu converso com qualquer paciente adulto, né? Você fala, e a vacina, que vacina? As pessoas não lembram mais, porque não tem tanta doença tão clara para você quando você fica adulto. Óbvio que existe, eu falei aqui para vocês, existe a Sociedade Brasileira de Imunização, o paciente assusta quando eu mostro quanta vacina o adulto tem que tomar, em especial a população acima de 60 anos, e não tomam, né? Porque não sabem, porque não procuram posto, a mesma coisa vai acontecer com o Covid. Se deixa de falar do tema, deixa de divulgar que ainda está morrendo gente, que está tendo caso, as pessoas não vão ter uma boa aceitação. Minha grande crítica é essa, né? Porque realmente acabou o comitê de imprensa, né? Então não está divulgando mais caso diário. O Ministério da Saúde também não está fazendo mais aquele relatório organizado diariamente sobre casos de Covid, com uma certa argumentação, porque os estados não estão mandando, né? Então os estados também não estão fazendo, já que não mandava para o Ministério, agora o Ministério não cobra mais porque ele não divulga e a gente vai ter informação apenas do Infogripe, tá bom? Essa é a minha grande preocupação, é falta de divulgação de casos diários, vai possivelmente levar a uma falta de aceitação da vacinação, porque as pessoas não vão parar o dia a dia delas para se vacinar se o problema não parece mais real. Não usa mais máscara, não tem mais nenhuma restrição e também não tem mais nenhuma divulgação dos casos de forma tão organizada como era antes, tá bom? Espero que tenha ajudado.